Fala pessoal, beleza? Tudo jóia? Professor Marco aqui, de Física. E na aula de hoje nós vamos falar sobre fenômenos ondulatórios. Fenômenos como a superposição, interferência, difração e reflexão. Vamos começar então a nossa aula. Primeiro fenômeno que nós vamos descrever é o fenômeno da difração. O fenômeno da difração diz respeito que a onda ela tem capacidade de desviar, contornar obstáculos. É por isso que você consegue ouvir uma pessoa que está falando, emitindo som, que é uma onda sonora, né? É uma onda que nós já vimos, uma onda mecânica. E o som, ele contorna o obstáculo e você consegue escutar o que a pessoa está falando. Quando um carro ele se aproxima da esquina, você, apesar de não ver o carro, consegue perceber a vinda dele devido ao som que se desvia, contorna os obstáculos aqui da parede e chega até você. Então, esse fenômeno é chamado de difração. Difração é a capacidade de uma onda, seja ela de qual tipo for, em contornar obstáculos, tá? Veja bem, outro caso da difração são as fendas. Quando nós temos aqui, no caso aqui de uma onda passando por uma fenda, nós temos, por exemplo, o surgimento de outras ondas que vão se espalhando. Essas ondas subsequentes são emitidas por esta fenda, ou seja, as ondas que estavam vindo aqui, chamadas de ondas planas, ondas que estão sem uma curvatura específica, são ondas horizontais. Quando elas chocam aqui nessa fenda, esta fenda faz com que essas ondas surjam nesse formato que vocês estão vendo aqui na tela. E, bom, então isso daqui recebe o nome de fenda, tá? Ou seja, a difração também diz respeito à capacidade da onda em passar por fendas. Ou seja, a difração ela pode se referir tanto à capacidade da onda de contornar obstáculos, quanto por passar por fendas, ok? E ao passar por fendas, olha só o formato da onda que se teve após a passagem, tá bom? Não liguem para a tosse, tá pessoal? Estou recuperando de uma gripe aqui, mas vamos que vamos. O próximo fenômeno que nós vamos falar é da interferência. Interferência, como o próprio nome já sugere, é a capacidade de uma onda de interferir numa próxima onda, numa outra onda. Então, se você tem duas fontes de ondas formando ondas, as ondas, por exemplo, formadas por esta fonte da direita se interfere com as ondas formadas pela onda da esquerda, gerando então o fenômeno da interferência, ok? Bom, por que é importante a gente estudar o fenômeno da interferência? A interferência ondulatória ela está presente em nosso cotidiano sob diversas formas. E uma delas, por exemplo, seria as ondas de rádio, né? Muitas vezes, quando temos frequências meio que iguais ali, comprimentos de ondas iguais de estações de rádio, uma estação de rádio interfere na outra, né, moçada? Bom, a interferência de ondas, seja ela de qual tipo for, ela pode ser construtiva ou pode ser destrutiva. Em primeiro lugar, a construtiva. Construtiva seria quando nós temos uma onda de uma fase, vamos supor aqui, ela está para cima, e a outra onda que está vindo também está com a sua com um pico. Então, dois picos, quando se encontram, gera um pico maior. E depois as ondas elas seguem seus caminhos normalmente. Ok? Então, isso daqui é uma interferência. Aqui no meio aconteceu uma interferência chamada interferência construtiva. Outro tipo de interferência é a destrutiva. É quando um pico encontra, por exemplo, um vale. Então, quando um pico e um vale estão em sentido um ao outro, ao se encontrarem, eles irão se anular. E a corda que estava transportando essas ondas, na região da interferência destrutiva, ela fica reta, tá? Ela não fica curvada.
e depois dessa interferência destrutiva, as ondas seguem seus caminhos respectivamente normal. Beleza? Então a interferência pode ser construtiva ou destrutiva. Bom, quando nós falamos de interferência de ondas, é importante salientarmos, por exemplo, a situação de uma fenda dupla. Note que, por exemplo, lembra daquela foto da água com a fenda aqui? Nós temos um muro de pedras, né? E aqui no meio nós temos uma fenda e as ondas são formadas a partir daqui desta fenda. Imagine que nós tenhamos outra fenda aqui do lado, ou seja, duas fendas. Cada fenda iria gerar uma onda e essas ondas elas iriam então interferir uma na outra. É isso que essa figura está representando aqui. Imagine então aqui que aqui são as ondas do mar chegando, né? E uma fenda aqui em cima e outra fenda aqui embaixo. Cada fenda dessa serve como se fosse uma fonte de ondas. Então, as ondas aqui de cima estão se propagando, as ondas aqui de baixo também. Em algum momento, essas ondas começam a se misturar, começam a se interferir. Tá? E aqui vocês conseguem ver esses pontinhos, por exemplo, amarelos formando e os pontinhos aqui azuis. Para representar o quê? Os pontinhos amarelos são regiões de interferência construtiva. É quando um pico encontra com o outro. Ou seja, o pico dessa onda aqui encontra o pico dessa outra onda aqui e aí fica esses pontinhos amarelos. E os pontinhos azuis são as regiões de interferência destrutiva, onde não há oscilação, onde não há onda. Então, uma onda, um pico encontra com um vale, no caso, né? E aí, aqui nós temos, por exemplo, a região de intensidade. A região do meio é onde está chegando ondas de mais intensidade, de picos maiores, tá? E a região aqui nos cantos, são regiões onde chegam picos menores, beleza? Então aqui seria, no caso, o padrão de interferência. Um pico grande, aqui não teria onda chegando, aqui um pico também menor e assim sucessivamente, tá? Bom, para estudar em detalhes a interferência, nós vamos pegar, por exemplo, o caminho de uma onda até aqui nesse ponto, né? E chamaremos esse caminho de L1. E depois, dessa outra fenda de baixo até o mesmo ponto, chamaremos então de L2, ok? Bom, o que acontece? Se a distância entre L1 e L2, né? Vamos supor aqui, L1 vai ter uma distância daqui até esse ponto, e L2 também, tá? Bom, se essa distância for um múltiplo inteiro de comprimento de onda, se diz que a interferência ela é construtiva, ou seja, naquela região coincide pico com pico, tá? Então, beleza. Se nós pegarmos, por exemplo, L2 menos L1, vamos supor, L2 menos L1, aí deu um número de comprimento de ondas múltiplo inteiro, então aqui nessa região é uma interferência construtiva. Mas se nós pegarmos L2 menos L1 e não for, por exemplo, no múltiplo inteiro aí de comprimento de onda, então nós teremos uma interferência destrutiva. O que é? É o vale se coincidindo com o pico, né? Então nós temos uma interferência destrutiva se a diferença de caminhos for um número quebrado de comprimento de onda. Ou teremos uma interferência parcialmente, né, construtiva. Enfim, mas isso é só para vocês saberem o seguinte: a ideia aqui central não é a profundidade matemática, mas é você entender que você tem aqui o espectro, você tem aqui as ondas chegando, você pega um ponto e esse ponto que você mede daqui até a fenda de baixo e depois daqui até a fenda de cima, e faz a diferença desses caminhos que você mediu. E se a diferença der um número inteiro de comprimento de onda, isso vai dar uma interferência construtiva, ok? Beleza, isso daqui então é aprofundado melhor nos cursos superior de física e tal, mas no ensino médio apenas nós estamos passando para que os senhores tenham noção disso. Próximo fenômeno ondulatório que nós vamos falar é a refração.
Refração é a capacidade que a onda tem de se propagar em diferentes meios, podendo até trocar de um meio para o outro. Então, por exemplo, o som ele pode se propagar no ar, ok? Ele pode se propagar na água e ele pode se propagar inclusive no aço, né? Uma onda sonora, quanto mais rígido for o meio que a onda passar, quanto mais denso, quanto mais partículas tiver, o som vai se propagar mais rápido. Lembra que o som é uma onda mecânica e que depende do meio para se propagar. Depende de partículas. Um vácuo, uma situação de um ambiente onde se tenha um vácuo, ou seja, onde não exista partículas, o som não se propaga, porque o som precisa de uma partícula batendo na outra até chegar no seu tímpano e o ar vai bater no seu tímpano agitando ele. Então, se não tiver o ar para transmitir essa, vamos supor, esse choque, né, essa choque mecânico, né, essas batidas, né, essa energia, o seu tímpano não tem como vibrar. Tá? E quanto mais partículas tiver no meio, mais rápido é essa transmissão de uma partícula batendo na outra, então mais rápido é o som. Então a refração ela pode, isso não se diz respeito apenas ao som, mas à luz também. A luz ela se propaga no ar, na água, a luz ela pode se propagar no vidro. Então a onda ela tem essa capacidade de mudar de meio ou de propagar em diferentes meios, né? Aqui é um exemplo de refração, por exemplo, olha só. A luz, você está enxergando essa colher, vamos supor, a luz ela está saindo da colher, né? Ela está refletindo, entra aqui, reflete na colher, atravessa o meio da água e depois da água muda para o meio do ar. E aí acontece esse fenômeno de parecer que a colher está quebrada. Mas nada mais é do que a mudança de meio que acontece da propagação da luz. Por isso que acontece esse fenômeno aí. Nós vimos em exemplos também que a refração, o fenômeno da refração é a capacidade da luz mudar de meio, né, da onda mudar de meio, e a luz, como é uma onda, então obedece o mesmo princípio ondulatório da refração. Aqui tem um laser verde, ó, e tá vendo aqui que ele dá uma quebrada bem aqui na superfície da água ou da glicerina para baixo, né? Então justamente é a refração. Devido a essa mudança de meio, como esse meio verde aqui, esse meio aquoso, essa água, como a luz ela tem mais dificuldade de passar pela água, então ela desvia para baixo. O índice de refração aqui é o quê? O índice de dificuldade da luz se propagar pelo meio. Então, quanto maior o índice de refração daquele meio, mais difícil da luz se propagar por ele. O índice de refração aqui da água é maior do que o do ar, por isso que tem essa quebratura da luz aqui para baixo, tá? Agora, vamos supor aqui um exemplo da refração. Por que se enxerga lá nos asfaltos ou quando o chão está muito quente, parece que, olhando ele meio que no horizonte, parece que o chão está molhado. Na verdade, o que acontece é o seguinte: a luz, para você enxergar um objeto, a luz ela tem que sair desse objeto e ir até os seus olhos, né? Então vamos supor, você está numa região muito longe, a luz ela sai aqui do objeto, só que o que acontece? Como está muito quente, o chão está muito quente, o ar aqui embaixo é mais rarefeito, ok? E o ar aqui em cima, ele é mais frio, tá? Ah, professor, mas isso é meio que imperceptível. Tá, tudo bem, o nosso cotidiano pode até ser, mas isso na física, para a luz aqui já é suficiente. Então aqui embaixo na superfície é muito quente. O que acontece? O índice de refração aqui é menor aqui embaixo, na região muito quente, próximo do solo. Aqui em cima, o índice de refração vai ser maior, né? Por que aqui embaixo o índice de refração é menor? Porque vai ter menos moléculas, menos partículas de ar aqui embaixo. Aqui embaixo as moléculas vão estar mais espaçadas, vão estar mais agitadas devido à alta temperatura. Então a luz ela se propaga aqui com mais facilidade, não tem tantas partículas. O que acontece então é que quando a luz muda de um meio que tem um índice de refração maior, que no caso o ar aqui de cima, né, para um índice de refração menor, ela quebra, né, mas igual nesse exemplo anterior, só que ela não quebra para baixo, ela quebra para cima, tá? Então vamos supor que nesse caso esse meio aqui que a luz ela passou tivesse um índice de refração menor do que o do ar. Ela não ia quebrar para baixo assim, ia quebrar para cima. É o que acontece aqui nesse caso, por exemplo, do exemplo que nós estamos evidenciando. Então a luz ela sai daqui, atravessa, ela não
não chega no solo, ela desvia para cima por conta da diminuição do índice de refração e depois ela chega até os seus olhos. Quando a luz chega nos seus olhos, nosso cérebro vai interpretar essa luz como se estivesse vindo em linha reta aqui e projeta a imagem justamente espelhada para baixo, tá? Então é uma interpretação do nosso cérebro da luz que chega nos olhos. A luz chega nos olhos nessa direção, então o cérebro projeta a imagem continuando a projeção em linha reta daquela luz, como se a imagem estivesse aqui, como se o objeto estivesse aqui. Ok? Beleza, pessoal? Então o nosso cérebro forma a imagem do objeto bem aqui. Tá? Como se o objeto estivesse espelhado para baixo. Tá? O fenômeno da refração também está evidenciado no comportamento de pesca. O índio ele sempre sabe que o peixe está mais embaixo do que em cima devido à refração. Nós vimos isso em sala de aula já também. E a refração, então, para resumir, cada meio oferece uma certa dificuldade à passagem de uma onda sobre ele. A essa dificuldade se dá o nome de índice de refração, que é representada pela letra N de navio. Bom, a fórmula da refração é essa daqui, ó. O índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo do meio 1, né, no caso aqui o ar, é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração do meio 2. Esses ângulos eles têm como referência a reta normal que se traça na superfície para poder tirar a medição deles. Então, o ângulo entre a reta normal, a reta que faz, né, esse ângulo de 90 graus com a superfície. Então, o ângulo entre a reta normal e a luz é dar o ângulo 1 e o ângulo 2. Bom, deixa eu ver aqui o que nós mais temos para falar. Reflexão, para encerrar. Reflexão é a capacidade da onda de voltar, ok? Então, se você emite um pulso, esse pulso ele vai, e se a extremidade estiver presa, a fase da onda se inverte, né? Então, se vai crista, volta, vale, porque aqui está preso, ó. Agora, se estiver solto, se a extremidade da corda aqui estiver liberdade de subir e descer, né, estiver solta, então se vai, vale, volta, vale, ou se vai crista, volta crista também. Ou se for vale, voltará vale também. Não muda a fase, só muda a fase se estiver com a extremidade presa. Tá? Bom, reflexão também nós vimos que pode ser regular ou difusa. Reflexão regular é quando todos os raios refletidos seguem a mesmo sentido. Já a difusa acontece em superfícies irregulares em que cada raio de luz é refletido para uma direção. Então, moçada, hoje nós vimos a superposição, interferência, difração e reflexão. Espero que os senhores tenham entendido. Façam um resumo dessa aula. Qualquer coisa, só me procurar para tirar dúvidas. E abraços. Até a próxima aula.